O tema de hoje para nossa meditação é Igreja Profética. A igreja é a noiva ou a esposa de Cristo. O casamento é uma união profética entre um homem e uma mulher, que foi estabelecido por Deus desde a fundação do mundo com o objetivo de gerar filhos. E não foi diferente no ministério de Jesus, quando ele se uniu à igreja, tendo como principal virtude gerar vidas para a eternidade. Vejamos o que nos diz o profeta Isaías no capítulo 62, versículo 5. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Quando lemos este versículo, podemos fazer um breve resumo da volta de Jesus, também conhecido como arrebatamento, que segue a tradição do cristianismo, onde a noiva é a igreja, e o noivo virá nas nuvens para nos levar para a eternidade, onde teremos as bodas do Cordeiro, e após 7 anos, Jesus virá com a igreja e os anjos para estabelecer o milênio aqui neste mundo. Pelo menos, isso foi que eu aprendi quando me converti, e é o entendimento de grande parte dos cristãos. Uma pergunta para que possamos ter um maior entendimento do tema é: por que, onde e quando será este casamento? Quando nós questionamos, não quer dizer que não concordamos ou estamos buscando uma contenda, mas não. Precisamos estar atentos, pois as opiniões podem ser e são divergentes, mas nós temos o livre acesso às Escrituras para buscar a verdade, de forma harmônica, com amor e respeito ao próximo. Isso nos traz comunhão e crescimento espiritual, e o nome do Senhor é exaltado nas nossas vidas. O versículo que lemos foi escrito pelo profeta Isaías, também conhecido como o profeta messiânico. Este acontecimento profético foi para Israel, e sabemos que isso já aconteceu, pois estamos falando do nascimento, a morte e ressurreição de Jesus. Mas qual o perigo de uma má interpretação desse tema? Se atentarmos para algumas particularidades e coerência da palavra do Senhor, fica bem claro: se a igreja não for a noiva, mas sim a esposa, toda afirmação em relação às bodas do Cordeiro, o arrebatamento, o milênio, entre outras coisas, ficariam seriamente comprometidas. Vejamos no Novo Testamento o que nos diz a respeito da relação Jesus e a igreja. Em João, capítulo 3, 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Essas foram as palavras de João Batista, num questionamento entre um judeu e o seu discípulo acerca da purificação e do jejum. A Bíblia nos afirma que o povo de Israel estava em trevas, vivendo no pecado, na desobediência, dominado pelo príncipe deste mundo. Israel era representado pelos sacerdotes, escribas e fariseus, que estavam contaminados pela mentira e o engano. Esses haviam se prostituído com a idolatria dos romanos, dos gregos e dos outros povos, que buscavam sufocar a verdade de Deus através da cultura, da política e do paganismo. Estes religiosos eram considerados pelo Senhor Jesus como hipócritas, por confundir os desígnios de Deus. Para formar uma igreja pura e sem mancha,
Jesus deixou a sua casa e se uniu a homens simples, que não estavam comprometidos com o sistema religioso de sua época. Esses foram chamados para anunciar o Evangelho eterno de Deus. Creram e foram fiéis até a morte. Logo após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos quando o Senhor chegou e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esta é a Igreja Apostólica, a esposa do Cordeiro que foi selada pelo Pacto da Aliança, iniciando o projeto da salvação para os últimos dias. Primeiro para Israel, e depois, na festa de Pentecostes, 50 dias após a sua morte e ressurreição, se cumpriu a profecia de Joel. O Espírito Santo foi derramado para todo que nele crê. Esta é a igreja fiel. Podemos descrever esse projeto em 3 momentos distintos. Primeiro momento: Jesus Nazareno, o filho de Maria, irmão de Tiago, Judas, Simão. Jesus, o filho do carpinteiro. Segundo momento: Jesus, o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Um Jesus que, após o batismo, iniciou seu ministério com sinais e prodígios quando realizou o primeiro milagre no casamento em Caná da Galileia. Esse primeiro milagre foi quando ele transformou água em vinho. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Este casamento apontava para um acontecimento profético. Quando Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus apontava para uma hora profética que só seria confirmado após a sua morte e ressurreição. O sangue biológico de Jesus iria se esgotar sobre a terra, dando fim à velha aliança de Deus com Israel. Jesus veio para os seus, mas esses o rejeitaram. Agora seria feita uma nova aliança, através do derramado do Espírito Santo sobre todos, dando início ao tempo profético que conhecemos como os últimos dias. Após a morte e a ressurreição de Jesus, Maria não mais representaria a mãe de Jesus, mas sim a esposa de Cristo, conforme vemos em João capítulo 19, versículo 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Agora Maria iria se unir aos discípulos, pois ela seria parte da igreja profética, que é a nova aliança da salvação para todos, justificando assim as palavras de João Batista: eu sou amigo do esposo. E no terceiro momento, Jesus, o Cristo, um mistério que só seria revelado a todos após a sua morte e ressurreição. Havia uma questão entre os religiosos acerca de quem era Jesus. Uns diziam que ele era João Batista, outros Elias, Jeremias, e outros diziam que ele era um dos profetas. Jesus perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Para dissipar as nossas dúvidas, se a igreja é a noiva ou a esposa, vamos fazer uma rápida comparação entre o histórico e o profético, e entre o físico e o espiritual. Vejamos, quando falamos em um casamento,
fazemos referência a um relacionamento íntimo do esposo com sua esposa. E quando falamos do casamento da igreja, estamos falando da estreita comunhão de Jesus com a sua esposa. Sabemos que uma noiva pode até gerar vidas, mas se ela não for casada, estará em adultério. E não é essa a condição da igreja fiel, pois ela não é a prostituta, ela não está em adultério, pois ela é santa e imaculada. E disse Deus: frutificai e multiplicai-vos. Com uma única exceção da profecia de Isaías, 600 anos antes de Cristo, que nos leva a um possível entendimento que a igreja é a noiva de Cristo, isso no Velho Testamento. Por outro lado, nós temos pelo menos 10 textos no Novo Testamento que apontam profeticamente para o ministério de Jesus, com uma íntima comunhão com a igreja. Logo, podemos concluir que a igreja é a esposa e Cristo é o esposo. Vejamos alguns textos bíblicos para um melhor entendimento. No Velho Testamento, em Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. No Novo Testamento, em Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Lucas, capítulo 20, versículo 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento. Este versículo deixa bem claro que a eternidade está relacionada com a ressurreição dos mortos e não fala que haverá um casamento no céu. E por último, em Efésios 5, versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos atentar para as palavras de Jesus em Marcos, capítulo 2, versículo 19 e 20. E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias, ou seja, Jesus falava da sua morte. E se verdadeiramente o casamento da igreja foi consumado no ministério de Jesus, podemos concluir que a igreja é a esposa, pois o próprio Senhor Jesus afirmou ser ele o esposo. Sabemos que a salvação é individual. Acredito ser também o arrebatamento individual. E se eu disser que Cristo habita em mim através do Espírito Santo, eu posso afirmar que verdadeiramente a igreja é a esposa. E se a igreja é a esposa, então qual o sentido do arrebatamento coletivo? Qual o sentido das bodas do Cordeiro para um tempo incerto? E ainda, como posso me prender a um possível milênio aqui neste mundo? Vamos ampliar o nosso entendimento e meditar nos ensinamentos de Jesus para os seus discípulos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão. As potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
Muitos estudiosos ensinam que essa passagem bíblica diz respeito à volta de Cristo para estabelecer o milênio, mas se o sol escurecer, haverá vida neste mundo? Eis aí mais uma questão para que possamos meditar. E para finalizar, você sabe o que é dote? Jesus pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Logo posso declarar com alegria que somos a esposa amada do Cordeiro. A todos a paz do Senhor.